Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Mais Saúde, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação. Estamos no Dezembro Vermelho, mês da conscientização sobre o HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Vamos juntos combater o estigma e promover a prevenção no episódio de hoje com o médico do TJBA, Luiz José Souza. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom recebê-lo aqui na Rádio Web, doutor. Então, tendo em vista o Dezembro Vermelho, que é o mês da conscientização sobre o HIV, conta pra gente qual a importância desse mês no âmbito dessas enfermidades que nos acometem. A importância é grande, porque o mês de dezembro tornou-se uma oportunidade de a gente chamar um foco maior sobre DSTs como um todo, particularmente o HIV/AIDS, mas sobre o DST como um todo, né? Esse é um tema que deveria ser tratado a nível de família, a nível de escola. No entanto, a gente observa que ainda existe muito preconceito, uma certa negligência em relação à temática, de sorte que, nesse período, a gente tem a oportunidade de vencer essa barreira, né, e diminuir a falta de conhecimento a respeito, principalmente, das consequências, né, das ISTs. Né, e assim a gente pode até levar uma estratégia, através do conhecimento, que diminua a prevalência da doença. Mesmo porque o estigma, o preconceito e o estigma da doença, particularmente o HIV, chega a ponto de a pessoa não nem buscar ou fazer os testes. A pessoa já fica com medo até de fazer um teste, porque acha que aquele teste ali é um decreto de morte, alguma coisa assim. E hoje a gente sabe que não é mais assim. Então, através dessas informações que ficam mais fluentes nesse período, as pessoas podem se informar melhor, se informando melhor, diminui medo, diminui estigma, né? Diminui a ignorância com relação, inclusive, à prevenção. E diminuindo esse medo, existe a tendência em diminuir a prevalência da doença, porque a pessoa vai fazer seus testes, vai positivar se for o caso, já vai ter os cuidados, vai se tratar, pode não passar para a parceira ou não passar para uma nova parceira. Então, eu acho que o mês de dezembro se tornou um ícone nesse sentido. Perfeito, doutor. E uma apuração realizada pelo Ministério da Saúde em 2022 aponta que 12 mil pessoas morreram por conta da AIDS em 2020. Dados nacionais mostram ainda que 63% dos casos de HIV no Brasil ocorreram em pessoas entre 20 e 39 anos, isso também em 2022. Diante desse risco, doutor, quais são as principais formas de prevenção contra o HIV e outras ISTs? Vamos lá. Hoje, a maior forma de você prevenir, quanto mais no comportamento sexual que a gente tende a ter hoje, particularmente na juventude, né, que é essa faixa aí, o trabalho foi feito em cima dos 20 anos, mas eu diria que eu consideraria a partir dos 16 anos, porque a doença demora algum tempo a se manifestar, né? Então, o trabalho tem que ser feito também com jovens, com mais uma idade menor. Mas eu diria que o grande pulo do gato, né, vamos supor, é tentar fazer o máximo para incentivar o uso do preservativo. Não tenha dúvida, né? O sexo protegido ainda é a forma mais efetiva da gente combater. Aí vale a pena a gente separar sexo seguro de sexo protegido, né? A gente está falando de sexo protegido. O sexo seguro seria você ter sua parceira única, vocês dois não têm a doença e ninguém vai ter nunca a doença. Esse é o sexo seguro, você tem sua parceira única, tudo certinho. Mas a gente nota que isso só acontece depois de um certo tempo, depois que você tem aquela parceira, que você tem algum período de relação, que você tem aquela tendência a fazer a sua escolha de vida, etc. Mas a juventude, ela não tem essa visão muitas vezes. Então está namorando com outro, está com outro amanhã, está com outro depois, e o comportamento sexual hoje, queira ou não queira, enfim, as coisas estão muito mais fáceis, os acontecimentos são muito mais frequentes, então a pessoa que está com hoje está com outra amanhã. Então não há outra forma mais eficaz de você fazer a prevenção que não usando o condom, né? Ou a camisinha, como a gente chama, tanto masculina quanto feminina, né? Tanto masculina quanto feminina, com os seus cuidados, né? Que a gente poderia abordar aqui muito rapidamente,
com relação a como manusear, como guardar, como conservar, como colocar. Tudo isso tem que ser muito bem observado. Não adianta você ter o produto, ele está disposto a usar e não usar bem ou fazer um mau uso e acabar não tendo o efeito que se quer. Perfeito, doutor. E para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com o doutor Luiz José falando sobre o Dezembro Vermelho. E ainda, muitas pessoas temem a discriminação, hesitam em revelar sua sorologia, mesmo para familiares e parceiros sexuais. O preconceito e a discriminação comprometem a busca e a adesão ao tratamento, prejudicando a prevenção do HIV. Considerando esses desafios, como o tratamento do HIV evoluiu para desmistificar esses pensamentos e promover a inclusão, doutor? O tratamento do HIV, ele foi um dos grandes avanços que a gente conseguiu ter. Hoje a gente tem pacientes que a gente pode chamar de curados com relação ao HIV. Não é mais aquele paciente que simplesmente está compensado, com carga viral zero ou assintomático, não. A gente tem paciente realmente curado, né? Hoje tem até transplante de medula que você pode fazer esse tratamento. Mas enfim, a gente chegou a esse ponto de ter o paciente curado, né? Mas no nosso caso, a gente tem medicações hoje que você consegue controlar plenamente a doença, diminuindo a carga viral ou zerando a carga viral, e o paciente o paciente não mais transmitir a doença, falar de uma forma mais fácil. O paciente tratado, bem compensado, ele não transmite a doença, né? Então isso diminuiu bastante. Além do mais, existe também uma medicação, tá, que o parceiro ou a parceira do paciente pode usar, diminuindo qualquer risco de transmissão. Isso foi importantíssimo. E assim, aí a gente tem que falar que, como nem tudo é perfeito, com esse tratamento do HIV e essa redução de mortalidade do HIV, do risco da pessoa morrer hoje com HIV, alguma coisa assim, com esse controle, assim, o comportamento sexual foi mais... as pessoas se tornaram mais excessivamente até abertas, né? Ou que deixaram cair um pouco a sua segurança. Então a gente nota que não só HIV, mas outras patologias, outras DSTs ou ISTs, como queira, têm que ser consideradas. Muitas vezes a pessoa pensa, não morre de AIDS. Bom, mas tem outras coisas que a gente não consegue compensar ainda. A gente pode falar aí de HTLV, a gente pode falar que, ainda que não seja um perfil do HIV, mas a gente pode falar também de hepatite B, que pode levar ao câncer hepático. A gente poderia falar também sobre, no nosso caso aqui, Nordeste, principalmente região de Pernambuco, enfim, nas grandes cidades, a gente pode falar sobre HPV, porque o HPV é o grande responsável, se não o responsável, pelo câncer de colo, né? E que é um câncer que ainda mata muito no Brasil hoje, né? E a gente, além do câncer de colo, o HPV ele também está relacionado a câncer de laringe, ou seja, câncer de cabeça e pescoço, e cânceres também cânceres retais. Então, doutor, essas ISTs elas podem ser adquiridas não somente via sexual. Existem outras formas de adquirir essas doenças. Como é que o senhor avalia também essa prevenção? O que é que as pessoas devem fazer também? Devem se atentar? Esse, como todas, a grande maioria do contágio realmente é o contágio sexual. Mas existe, assim, aquela questão que até hoje a gente tem que ficar de olho, apesar de que o controle melhorou bastante, o risco transfusional, né, e a transmissão vertical, mãe para filho. Inclusive a transmissão vertical, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, 20 a 10 anos atrás, foi o grande pulo do gato para se controlar a AIDS. Então, a partir do momento que os pacientes nasciam sob uma tutela, ou seja, aquela paciente era diagnosticada, ela fazia um tratamento, existia aquele cuidado em que a paciente era admitida na maternidade, ela fazia um tratamento profilático, ela fazia uma cesárea eletiva, o bebê era logo tirado, tomava o xarope de azeite, tudo certinho, a gente viu em cair em mais de 70% a transmissão vertical do HIV. Esse foi um grande pulo, né? A gente pode dizer que esse foi um grande pulo nesse sentido.
E com relação às outras ISTs, que tem também relevância, né? Quando as pessoas falam em ISTs, lembram somente da HIV. Mas existem outras doenças que também está atrelada a essa seara. Como é que o senhor avalia a importância do olhar para essas outras doenças, como sífilis, hepatite e outras? São doenças, eu diria assim, de muita importância, porque geralmente existe muita relação entre elas, não relação na patologia, mas relação de transmissão, né? Por exemplo, é sabido que o HIV ele é muito mais facilmente contraído se a pessoa tiver alguma lesão na genitália, o que é típico, por exemplo, da herpes. A herpes é uma doença que cursa com lesões genitais. É o que acontece também com HPV. Você pode cursar com verrugas e lesões genitais, né? Você pode ter a mesma situação no sífilis. Você pode ter uma lesão, né? O cancro chamado cancro duro, né? Que você tem uma lesão que é um fator predisponente, né? A contágio de outras patologias. Então existe essa relação entre as DSTs. E a gente poderia citar, por exemplo, um paciente que tem gonorreia é um paciente que tem que ser pesquisado para clamídia, para ureaplasma. Inclusive o tratamento hoje, ele não contempla somente o que você está vendo, mas contempla também patologias que costumam vir associadas. Por exemplo, claro, isso é gonorreia. Quem trata gonorreia hoje tem que tratar também clamídia e micoplasma, no mesmo tratamento. Então isso aí já é voltado, né? Então, assim, inclusive o tratamento é um tratamento que, não vou dizer que ele é agressivo, mas é um tratamento muito ostensivo, né? Aquele tratamento que você não fica procurando muito saber, aquele que você faz um tratamento imediato, trata o parceiro e dá uma solução o máximo imediata, né? E a gente poderia citar, para que as pessoas soubessem e assim, saberem que não acabaram. Por exemplo, sífilis, a gente teve um período aí que a gente teve uma endemia de sífilis, principalmente naquela região do subúrbio ferroviário. E foi uma coisa que a gente pôde constatar com facilidade por conta do serviço do pré-natal. Porque como a paciente de pré-natal ela é obrigada não, né? Mas ela é uma rotina você fazer o teste, né? O VDRL. Então começou-se a triar muita paciente com VDRL positivo. E aí foi se ver os índices de sífilis aumentando imensamente, né? Então é importante que a preocupação, ou melhor, a vigilância não se detenha apenas no HIV, né? As outras doenças têm que estar relacionadas a essa vigilância e os cuidados advindos estar em dia. Doutor, muito obrigado pela participação. E este podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação. Para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 719-8115-83628, 719-8158-3628. Querido ouvinte, o podcast Mais Saúde fica hoje por aqui, lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e outros episódios completos.